Creio que nas lições anteriores já foi bem explicado que a igreja tem a responsabilidade de ajudar os missionários. Mas na lição de hoje, em questão, vamos analisar à luz da comparação entre duas igrejas sobre a ajuda enviada dos filipenses para o apóstolo Paulo, que se encontrava preso, e a igreja em Corinto. O apóstolo Paulo sabia que a igreja em Filipos realmente se importava e eles estavam mostrando o seu amor quando eles doaram de sua pobreza. Eles mesmos estavam passando por momentos difíceis na Macedônia e, portanto, sua doação era ainda mais preciosa para Paulo. Ele escreveu que eles haviam revivido o seu amor por ele. Doar tira o foco de nós mesmos e coloca em alguém ou em outra coisa. Doar torna-se uma maneira tangível de experimentarmos preocupação e amor às outras pessoas. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de hoje é a lição 9. A igreja e o sustento missionário. O texto áureo vai nos dizer assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A verdade prática vai nos dizer assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita, olha só, na conta dos doadores. A leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 20. Os objetivos da lição é explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário, isso é o tópico primeiro. 2, elencar os princípios básicos do sustento missionário. E 3, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Não esqueça, irmão, de curtir, tá? Curtir, é muito importante você curtir, você comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esses slides aqui, que aparece aqui na tela da TV, vai estar disponível aí embaixo na descrição do vídeo para você usar em sala de aula, ok, professor? Isso é gratuito, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a igreja de Filipo e o sustento missionário. Subtópico 1, Paulo e a igreja de Filipos. Quando o apóstolo Paulo termina sua carta à igreja de Filipos, a igreja que ele mesmo plantou e conhece então intimamente, ele quer deixá-los com bons pensamentos. Ele começa ao final da carta agradecendo aos filipenses por lhe enviarem suprimentos para o seu tempo na prisão. Na Roma antiga, o prisioneiro era confinado pelo Estado, mas não necessariamente sustentado pelo Estado. As provisões regulares que um prisioneiro precisava para viver tinham que ser dadas ao prisioneiro de fontes externas. Você pode ver que porque os filipenses deram a Paulo tanta alegria, eles compartilham sua missão de converter as pessoas a seguir a Cristo. Lembra-se, eles seguiram seus ensinamentos e o honraram e o apoiaram enviando dinheiro e comida para o seu tempo na prisão. Essa não era uma igreja com a qual ele tinha que ficar corrigindo, chamando atenção pelo comportamento correto, mas uma igreja que estava funcionando muito bem. O que deu a Paulo grande esperança e alegria de que seus esforços em plantar uma igreja em Filipos não foram desperdiçados. O subtópico 2, o privilégio de participar do sustento missionário. Isso é um privilégio.
E Paulo observa que os crentes de Filipos foram a única igreja a apoiá-lo e financeiramente quando ele deixou a Macedônia. Paulo lembrou do seu apoio inabalável e único. A frase início do versículo do evangelho, início do evangelho, não é uma referência ao início da igreja, mas sim à pregação inicial do evangelho entre os filipenses. É privilégio da igreja dar imenso cuidado, apoio e hospitalidade, bem como encorajar os obreiros globais a receber tal hospitalidade. Os relacionamentos são a base da parceria. Vemos isso em Filipos. E deveria ser o caso nos contextos atuais. Antes de enviarmos missionários para o campo, precisamos desenvolver relacionamentos com eles, para que eles sejam equipados e treinados como missionários biblicamente fiéis, que conhecemos e podemos enviar com confiança. Com isso, ter uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Subtópico 3, esferas de sustento missionário. O versículo 19 nos encoraja a dar o passo da fé e a doar confiando em Deus para atender às nossas necessidades. Acompanhe comigo. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 18 e 19. Se dermos fielmente a Deus, atenderemos fielmente às necessidades. Pode ou não significar que Deus abençoará financeiramente, como muitos pregadores da TV prometem. Mas ele virá suprir todas as suas necessidades. E isso acontece através de suas riquezas. Nossa maior necessidade é Cristo. Deus atenderá nessa necessidade, de acordo com a sua palavra. Abençoaremos a plenitude em Cristo ao praticarmos a doação fiel. Mordomia é a marca de um verdadeiro crente. Isso não é uma barganha. Ao praticar a doação consistente, estamos constantemente adiando o que muitas vezes nos tenta, o ídolo que mais enreda nossos corações é deixado de lado enquanto doamos. O próprio pensamento da riqueza que estava chegando à igreja de Filipos fez com que Paulo explodisse em louvor. Esta é uma promessa em exata concordância com as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão no Monte. Dai e se vos há dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço ou no vosso colo, na dobra do avental, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Lembre-se de que ele disse, dai e vos será dado. Esta é uma promessa para os doadores. Você dá e Deus vai te retribuir. Claro que se entende que todos nós recebemos livremente dele primeiro. E por esse sentimento de ter recebido dele, vamos dar. Há as riquezas da sua bondade que estão disponíveis para todos, homens em toda parte. Ele faz o sol brilhar e a chuva cair sobre os justos e os injustos. E as riquezas de sua bondade são expressas na natureza e estão disponíveis para todos, bons ou maus, ou indiferentes,
Deus nos dá de qualquer maneira. Depois, há a riqueza de sua graça, que só estão disponíveis para os pecadores que admitem a sua necessidade, que percebem que são pobres de espírito e não têm nada em si mesmo. A graça de Deus toma conta e perdoa, purifica e lhes dá pureza e tudo o que precisam. Depois, as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Isso está disponível para os santos, para aqueles que o conhecem. Tudo que ele tem em termos de glória e plenitude, sua divindade, está disponível para qualquer crente em Jesus Cristo. E isso é maravilhoso. Significa que o santo mais fraco tem em suas mãos tudo que maior santo já teve. Ele tem Cristo, e ele tendo Cristo, ele tem tudo e não é excluído. A sinopse do tópico 1 diz assim: na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberdade, liberalidade e voluntariedade. Tópico 2: princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Subtópico 1: o custo do sustento financeiro. Há muitas questões que devem ser consideradas ao desenvolver o envio de um missionário da sua igreja. Então, tem que haver um planejamento. E por isso é importante trabalhá-las de maneiras deliberada e ponderada, olhando para a palavra de Deus e buscando a direção de Deus em cada ponto ao longo do caminho. Como, por exemplo, quais dessas atividades nossa igreja considera mais estratégica e importante. Ao decidir essa questão, será útil atribuir a cada tipo de atividade uma prioridade relativa na forma de um valor percentual dos recursos gerais. Quais são as prioridades da sua igreja? Os orçamentos cobrem todos os custos do envio do missionário? Não apenas o que ele precisa para viver. Além de um salário, geralmente inclui impostos, seguro de saúde, de vida. São coisas que nós já falamos em outras lições. Aposentadoria, despesas da viagem, incluindo custos de passaporte, visto e despesas administrativas. A igreja precisa arrecadar fundos para custo de treinamento. Por exemplo, escola de idiomas, compra ou aluguel de propriedade, compra e manutenção de um veículo. Há muitos tipos diferentes de missionários. Alguns servem no Brasil, enquanto outros servem em um país estrangeiro. Algumas pessoas trabalham onde aprender uma língua completamente nova não é necessário. Digamos, você é um brasileiro trabalhando em Portugal, ou na Angola, São Tomé, em Príncipe, na África, enquanto outros trabalham onde precisam aprender a língua, e muitas vezes duas línguas das pessoas, ou até os dialetos daquele local. Enfim, o planejamento financeiro para o envio deve ser bem analisado. Então, qual é a prioridade da sua igreja? Subtópico 2. Princípios básicos do sustento missionário. Aqui nós vamos ler aqui na revista que o comentarista da nossa lição, ele colocou assim para nós. Com base no texto bíblico de Filipenses capítulo 4, versículo do 10 ao 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Então, ele coloca aqui: o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Sim, foi o que acabamos de falar no tópico primeiro. Não tem como uma igreja fazer gastos para vários eventos e não priorizar o missionário em campo. E aí ele coloca: B, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente
e responsável. Sim, a igreja é a agência que Deus levantou para a grande comissão e é dela a responsabilidade do envio financeiro. C. Sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Sim, com certeza, irmãos. Tem que haver uma conscientização dos membros da importância do ID, não por força, que seja voluntário e por amor, tá? E agora a letra D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Também, como já falamos anteriormente em outras lições, não é só a alimentação, mas também a ação social nesse missionário que no campo para com a sociedade que ele está inserido, tá? Então, realmente precisa de muito dinheiro. E o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Já falamos sobre isso. O que isso quer dizer? Não pode haver atrasos ou desfalques nesse dinheiro do missionário, dessa ajuda, nessa doação, ok? Subtópico 3, um apoio fiel e permanente. Como Paulo observou em sua carta aos Filipenses, Epafrodito completou o que faltava na ausência dos filipenses. Da mesma forma, como crentes em Cristo, somos ordenados a cuidar uns dos outros. As palavras de Paulo enfatizam a importância do compromisso da igreja local uns com os outros, refletido na maneira como atendemos às necessidades uns dos outros, incluindo aqueles que são enviados por nós. O envio não deve ser a linha de chegada, mas sim o início do papel desempenhado pela igreja na sustentação do trabalho de seus missionários. A sinopse da lição do tópico 3 diz assim para a gente: os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro, entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. Subtópico 1, Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Filipos, que deliberadamente contribuía para com o ministério do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto era a igreja que precisava de puxões de orelhas para compreender qual era a função do corpo de Cristo. Na primeira parte desse capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está se defendendo de algumas acusações, dos acusadores. Naquela época, mestres e grandes oradores vinham e eram pagos por seus serviços. Às vezes abriam escolas e eram considerados os dispensadores da sabedoria. A maioria deles não trabalhavam além de pregar e ensinar. Mas quando Paulo chegou a Corinto, ele não recebeu nenhum pagamento. E por quê? Porque, na verdade, ele e Barnabé conseguiram empregos e se recusaram a pedir ajuda financeira à igreja de Corinto. Agora, você tem que entender, irmãos, que naquela época, na cultura, naquele contexto, né, o trabalhador comum era considerado um escravo ou pelo menos um servo. Tal posição não era, no mínimo, devida. O que Paulo fez ao se recusar a receber dinheiro foi humilde. Ele não queria que a atenção fosse direcionada para ele, mas para Cristo. Seus inimigos perceberam isso e entenderam mal o seu motivo. Eles acusam Paulo de não valer o salário. Ele está até solteiro. Ele diz que não tirou um centavo deles porque tinha um motivo. Ele ainda diz que prefere morrer a tomar um centavo deles. E por quê? Paulo diz por quê? Porque a minha mensagem ela é genuína.
Eu não preciso de ser pago para fazer isso, não posso deixar de pregar o evangelho. É o caminho que Deus traçou para ele. E ele pensa, eu não posso fazer de outra forma. E a igreja coríntia era como grande parte das igrejas de hoje, socialmente individualista e divisiva. Embora Paulo os elogie por sua busca de dons espirituais, ele os reprova por uma deficiência muito mais grave. Eles carecem de amor, o princípio que deveria guiar quaisquer dons que eles buscavam. Sabe, irmão, a ganância às vezes é difícil de notar em si mesmo, mas é terrivelmente fácil de notar nos outros. Somos rápidos em apontar o dedo para os outros em suas vidas de extravagâncias. A ganância nos leva a adorar nossos bens e não a Deus. A ganância nos torna mais preocupados com nossas coisas do que com Deus que fornece nossas coisas e nossos relacionamentos com as coisas que nos tornamos mais importante do que nosso relacionamento com o doador de todas as coisas. Uma ótima maneira de deixar de lado a atitude de eu primeiro, tanto emocionalmente na atitude, quanto fisicamente nas posses, é doar. Subtópico 2. Tendo consciência de nosso dever. Como o relacionamento entre Paulo e a igreja em Corinto havia sido restaurado, ele se sentiu confiante o suficiente para pedir-lhes que contribuíssem com os irmãos em Jerusalém. Paulo estava ajudando os pobres da igreja em Jerusalém, arrecadando fundos para apoiá-los. Assim como nós, como cristãos, deveríamos apoiar o ministério uns dos outros em todos os lugares. Paulo estava encorajando a igreja de Corinto a desenvolver um alegre dom de generosidade. Eles haviam doado no passado e por isso ele os encorajou a continuar com sua oferta. Paulo mostrou que as igrejas da Macedônia, como Filipos, Tessalônica, Bereia, eram menos ricas e, no entanto, tinham doado mais generosamente do que a igreja de Corinto. Eles eram uma igreja rica e tinha planejado coletar dinheiro para Jerusalém um ano antes. Então, Paulo estava lembrando-os de cumprir a sua promessa, o seu compromisso. Paulo queria ter certeza de que o dinheiro fosse administrado corretamente. Então, Tito iria visitar Corinto novamente para supervisionar essa coleta. Ele estava indo com outra pessoa, não identificada, para garantir que tudo estivesse acima do esperado e que o dinheiro fosse tratado honestamente. Paulo assegurou aos coríntios que Deus atenderia às suas necessidades e, portanto, não deixaria que sua falta de fé os impedisse de doar generosamente. Quando investimos o que Deus nos deu, seremos abençoados muitas vezes. Subtópico 3. Pessoas financiando a obra divina. O próprio ministério de Jesus serve de exemplo para nós hoje. Ele foi financiado também por mulheres. E aconteceu, depois disto, que andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviram com seus bens. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. As mulheres apoiaram
o cumprimento da missão de Jesus, suprindo suas necessidades e a de seus apóstolos. Em uma sociedade restritamente patriarcal, Jesus quebrou a tradição e deu às mulheres a dignidade que lhe era devida. Deu-lhes um papel na missão. De fato, a palavra inclusão não é um conceito novo. Jesus aplicou na prática. No reino de Deus, ninguém é excluído. Jesus chama a todos a participar da missão, independentemente do gênero ou da origem. Observamos como a Maria Madalena foi transformada em uma ávida defensora de Jesus, enquanto ele andava de uma cidade para outra proclamando o reino de Deus. É o exemplo para nós hoje que, se você não é vocacionado para ir, você pode contribuir. Que todos nós possamos imitar ela e as outras mulheres em apoio à missão da igreja de continuar a obra de Jesus Cristo. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a igreja de Filipos tinha a consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. Para concluir, assim como Jesus deu tudo que tinha por nós, também não devemos nos conter em dar aos outros. Os princípios gerais da mordomia devem ser aplicados em toda a nossa vida cristã. Os dons de Deus para nós não nos pertencem. Eles nos são confiados na expectativa de que os usaremos para espalhar o Evangelho. Devemos ser generosos em nossa doação, pois isso ajudará outros necessitados. Também permite que nós e eles demos a graça a Deus. Devemos dar o que está em nosso coração, para dar, como Paulo diz, que Deus ama um doador alegre. Nossa atitude de doar é muito mais importante do que a quantidade que damos. Não fique constrangido se você só pode dar um pouco. Deus está observando em como damos a partir do que temos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.